Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos ver as enzimas proteicas ou as proteínas atuando como enzimas. Apesar de nem todas as proteínas serem enzimas, alguns RNAs também podem atuar como enzimas, chamadas ribozimas. Uma das funções principais das proteínas é a de atuarem como enzimas e aumentarem bastante a velocidade das reações biológicas ao catalisarem-nas. De forma geral, para manter a vida, as reações biológicas devem ocorrer numa velocidade bastante superior àquela na qual ocorreriam caso não fossem catalisadas pelas enzimas, sendo que a diferença pode ser de milissegundos com a enzima e bilhões de anos sem. Todas as reações biológicas são catalisadas por enzimas. A figura ao lado mostra uma enzima chamada exocinase, ligada a uma molécula de glicose. A exocinase é uma das enzimas que faz parte do processo da glicólise. As enzimas são capazes de catalisar as reações biológicas, pois graças à sua estrutura tridimensional, possuem locais chamados centros ativos, ou sítios catalíticos, que consistem basicamente em encaixes, onde se ligarão substâncias específicas chamadas substratos, que são os reagentes em uma reação biológica. Observe a figura. Ela mostra uma enzima qualquer, pintada de amarelo, e um substrato em verde. Perceba na figura que o formato do sítio catalítico da enzima é complementar ao formato do substrato. Quando o substrato se liga à enzima, há a formação de um complexo enzima-substrato. Outro detalhe: o centro ativo das enzimas geralmente é específico para somente um tipo de substrato, ou seja, a enzima liga-se somente a ele e não a várias outras moléculas distintas. Vejamos um exemplo. Nós vamos ver o exemplo da enzima chamada sacarase, representada em roxo, que catalisa a reação de quebra da sacarose. A sacarose é então quebrada em glicose e frutose. Destacado agora na figura está o sítio catalítico da enzima sacarase. Esse é o substrato da enzima, a sacarose, um disacarídeo formado por dois monossacarídeos, a glicose e a frutose. O substrato, a sacarose, se liga então ao sítio catalítico da enzima, formando o complexo enzima-substrato. A enzima catalisa a reação de quebra da sacarose e então nós temos os produtos, a glicose e a frutose. Várias enzimas consistem apenas da cadeia polipeptídica. Todavia, outras requerem a ligação dos chamados cofatores para que possam funcionar, tornarem-se ativas, exercendo seu papel de catalisadoras biológicas. O cofator é então a porção não proteica da enzima. Como exemplos de cofatores, nós temos os íons metálicos, como cobre, magnésio e etc., e também vitaminas. Neste caso, quando o cofator é outra molécula orgânica, dá-se a ele o nome de coenzima. Observe na figura ao lado que sem o cofator, o substrato não poderia se ligar ao sítio catalítico da enzima. Além disso, note também o seguinte: a enzima sem o cofator é inativa. Para que ela seja ativa, ela tem de estar ligada ao cofator. Além dos cofatores e substratos, outras substâncias podem se ligar às enzimas e inativá-las, ou seja, impedi-las de realizar suas funções. Essas substâncias são chamadas de inibidores e podem se ligar ou ao sítio catalítico da enzima ou em alguma outra localização, de forma que altera a conformação espacial do sítio catalítico, fazendo com que ele perca a complementaridade que deve ter com o formato do substrato. Observe a figura abaixo. Os inibidores podem inativar as enzimas de forma reversível ou irreversível. No caso da inibição reversível, a enzima pode voltar a funcionar, pois o inibidor pode se desligar dela. Já no caso da inibição irreversível, admite-se que a enzima não pode mais voltar a funcionar, pois a ligação do inibidor a ela é muito forte, então ele não mais se dissocia.
Várias drogas e venenos são inibidores irreversíveis de enzimas. Vejamos alguns exemplos. Os íons cianeto ligam-se de forma irreversível à enzima citocromo oxidase, que faz parte da cadeia de transporte de elétrons, uma das etapas do processo de respiração celular. O resultado é que a célula pode perder a capacidade de executar o processo de respiração celular e acaba morrendo, porque não consegue mais produzir energia suficiente. O antibiótico penicilina se liga de forma irreversível à transpeptidase bacteriana. Com essa enzima inativada, as bactérias perdem a capacidade de sintetizar suas paredes celulares, então acabam lisando e morrendo. E por último, o medicamento aspirina se liga à enzima ciclooxigenase, impedindo a síntese de prostaglandinas. O resultado é a inibição do processo inflamatório. Vejamos alguns fatores que podem afetar a atividade enzimática. Primeiro, a temperatura. O aumento da temperatura pode elevar a velocidade da reação catalisada até certo ponto, chamado de temperatura ótima para a ação da enzima. Observe na figura ao lado. Graças ao fato de que aumenta o grau de agitação das moléculas, e com isso, o número de colisões eficazes entre elas, resultando em reações químicas. A partir desse ponto, o aumento da temperatura começa a desnaturar a enzima, sendo que a perda da estrutura tridimensional faz com que ela perca sua capacidade catalítica. O pH. Meios muito ácidos ou muito alcalinos também podem afetar a atividade enzimática ao desnaturá-la. De forma geral, as enzimas atuam em faixas de pH, o chamado pH ótimo, de acordo com a localização celular ou órgão. Fora da faixa de pH ótimo, a atividade da enzima decai drasticamente. Você pode observar na figura ao lado. Enzimas como a pepsina, presente no suco gástrico, atuam em meios ácidos, ao passo que as enzimas dos sucos pancreático e entérico atuam em meios alcalinos. Então, os pHs ótimos para elas são distintos. Tendo em vista o fato de serem tão importantes para o organismo, é de se esperar que o mau funcionamento de uma enzima, ou mesmo sua ausência, isso pode ser devido a defeitos genéticos, possam acarretar em doenças graves. Vejamos um exemplo muito comum, a fenilcetonúria. É uma doença causada pela incapacidade do organismo em produzir a enzima fenilalanina 4-monoxigenase, que converte o aminoácido fenilalanina em outro, a tirosina. Como resultado da falta da enzima, ocorre o acúmulo da fenilalanina, que inclusive pode causar danos aos neurônios. Esse é um dos motivos pelos quais os portadores da doença, os fenilcetonúricos, devem ingerir quantidades mínimas do aminoácido fenilalanina. A doença pode ser detectada ainda cedo com a realização do conhecido teste do pezinho, que consiste em coletar gotas de sangue do pé de um recém-nascido para análises. Até a próxima!